Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais, que inicia nessa manhã de quarta-feira, um pouquinho depois do horário, mas por conta da entrevista muito importante que a gente teve pena agora na Conecta News, né, com o farmacêutico, explicando essa diferença do álcool em gel, que tá todo mundo querendo comprar, enlouquecido, querendo, e no fim acaba comprando o negócio errado, vai prejudicar, né? Pois é, pessoal. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa Algo a Mais, que a gente vem aqui para quebrar um pouco essa questão tensa que a gente tem vivido nos últimos dias com relação ao coronavírus, com relação ao álcool gel, com relação, enfim, essa pandemia que tem se instaurado no nosso planeta Terra, digamos assim. No universo. Exato. Digo no planeta Terra porque eu acho que ainda não foi levado para o espaço. Mas... Nossa, o dia que for, daí os astronautas que estão lá viajando já estão, né? Enfim, a gente traz um pouquinho de descontração para essa tensão que nós estamos vivendo nos dias atuais. E salientando também, como a Mona disse, nós temos muitas informações boas e de qualidade que a gente vem no Conecta News trazer, principalmente para você, público da região de Nova Prata, sobre fake news e sobre, enfim, notícias verídicas e de qualidade com pessoas que sabem o que estão falando. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês, continue acompanhando a Conecta Mais, para você, inclusive, que precisa ficar... para você não, eu acho que todo mundo precisa ficar de quarentena, precisa ficar em isolamento, ter o mínimo contato possível. Fica a dica para você assistir a Conecta Mais Web TV, onde a gente continua todos os dias trazendo muita informação de qualidade, inclusive nos programas mais bem-humorados que nós temos aqui, como foi o caso do Hora Bolas ontem, nós trouxemos um médico para falar sobre essa questão também, que é claro, como nós estávamos falando com a nossa convidada, a Rosângela, que já na sequência eu cumprimento ela, nós estamos todos muito tensos, acho que sim, é o momento de ficar tenso, mas também não podemos parar tudo e parar muitas vezes de sorrir, porque precisamos ter um pouquinho de sorriso, mesmo com coisas sérias, e muitas vezes a gente consegue atingir mais pessoas levando a informação de uma forma diferente, uma forma descontraída, mas fazendo com que essa informação chegue a todos vocês. Rosângela. Beleza, agora a gente encerra esse assunto. Gente, vamos falar sobre relacionamento. Quarta-feira do sofá está aí para isso, né? Para tirar esse elefante do meio da sala. Coitadinho do elefante, né? Mas, 2 metros. Hoje, quarta-feira do sofá, falando com Rosângela Matos, essa coach de relacionamentos que estávamos competindo com outra emissora de nível nacional e ela acabou estando aqui conosco, né, Rosângela? Bom dia, bem-vinda. Sabe bom dia, hashtag... bom dia. Opa! Não entendi a hashtag. A hashtag suck. Eu não posso dizer o nome da emissora? Sim, pode. Suck Band. Mas em breve estarei lá, né? Foi uma remarcação em virtude da crise que nós estamos enfrentando e o Rio de Janeiro está realmente em quarentena, então eu ainda bem fiquei mais tranquila, né? Porque eu iria e depois, né, voltar para casa também é complicado, tem contato, enfim, e aí vai acontecer em breve, eu acredito que o mês que vem, vamos esperar passar toda essa situação, mas que bom estar aqui falando de relacionamento, e agora as pessoas vão precisar cuidar muito dos seus relacionamentos, né? Imagina esse casal que já não estava legal, que agora vai precisar ficar junto na mesma casa e não tem mais a famosa correria para justificar. Exatamente. A pessoa que tem dificuldade para lidar com a solidão, que todo final de semana está com as amigas na balada e agora precisa ficar em casa, não tem mais confraternização. Então é um momento que as pessoas vão precisar olhar para si, olhar para dentro. Eu acho que até nós podemos falar um pouquinho, antes das perguntas, nós podemos falar até um pouquinho sobre isso que vai assolar relacionamentos de muitas vezes pessoas que eram acostumadas a ter a correria e vão ter que ficar presas em casa, e também pessoas que vão ter que acabar parando de se ver por um período indeterminado, né? Uhum.
Isso vai acontecer. Relacionamentos a longa distância terão impacto. Casais que já não vêm, né, com uma relação muito boa, que estão com dificuldade para comunicação. Imagina um casal que está brigando num dia e no outro também, e que agora vai passar muitos dias dentro da mesma casa. Pessoas que têm problema de autoestima. Então, sim, tem um impacto bem grande que vai acontecer, e é importante as pessoas pensarem sobre isso, é importante as pessoas estarem abertas para buscar algo para elas se sentirem melhor. É que nós estávamos falando nos bastidores, todos serão impactados, todos, né? Ninguém vai sair ileso disso tudo, mas a grande questão é, quanto mais nós formos nos alimentando de coisas ruins, mais as pessoas vão entrando na histeria e no pânico. Que foi o que eu comentei com vocês que aconteceu ontem com várias clientes minhas, né? Que começaram a ter consciência dos seus negócios, da sua vida, dos impactos das viagens e tudo mais. Então, é importante agora se alimentar de coisas boas. Escolher uma emissora que tu entende que tem uma entrega verídica, nada de fake news. Não ficar se alimentando de Facebook, né? Eu, de verdade, não indico agora. E de grupos de WhatsApp grupos de WhatsApp, porque tem muita coisa rolando que não é verdade, que não é verídica. E aí você começa a se alimentar e você vai entrando na emoção, você vai ficando ansioso, você vai começando a pensar tudo que vai dar errado a partir de agora. E a partir disso, a ansiedade, o pânico, o nervosismo começa a tomar conta. Então, é importante agora parar e olhar para si. Vai ser um momento para olhar para si. Ninguém escolheu isso, mas agora virar o espelho será necessário, e eu entendo que também vai ser um momento de recolhimento, das pessoas olharem para suas atitudes, olhar para sua família, porque agora as pessoas vão ter tempo para fazer isso. Eu acho que, por mais que esse vírus em si seja algo ruim para a humanidade, que com certeza irá ceifar algumas vidas, mas também vai fazer com que as pessoas tenham tempo de olhar para si. Os relacionamentos muitas vezes tenham tempo para ou acertar, ou de repente acertar também seja o desacertar, digamos assim, ou acabar um relacionamento muitas vezes que as pessoas só estavam conseguindo levar esse relacionamento porque se viam muito pouco, e agora vão ter que conviver na mesma casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, por mais que o vírus tenha essa questão ruim, vai fazer com que as pessoas se tornem mais humanas. Tu concorda com isso? Concordo, e eu acredito que esse momento ele é difícil, mas toda grande crise ela traz muitas coisas, muitos aprendizados, né? E não só os relacionamentos vão ser olhados, as pessoas vão se olhar para o coleguinha também, entender que você não é uma ilha e pensar fora da caixa. O que eu tenho visto de pessoas pensando fora da caixa nos últimos dias é incrível. Então, tem sim a pessoa que vai chorar e tem a pessoa que vai vender o lenço. Tem sim as pessoas que vão naufragar e tem as pessoas que vão falar, uau, deixa eu pensar aqui diferente, porque o impacto vai ser para todos. Eu estava falando, né? Eu trabalho online, então o que vai mudar a partir de agora? Eu vou tirar um dia que eu atendo Nova Prata, vou migrar para o online. Mas, mesmo assim, tem um impacto no meu trabalho. Mas, em contrapartida, eu estou fazendo um desafio agora de 21 dias para quem vai ficar em casa. Para essas mulheres que precisam olhar e cuidar da autoestima, cuidar delas. Então, é pensar diferente e olhar, que bacana, né? Olhar para si. Porque não é fácil. Eu atendo muitas mulheres que fogem da realidade que vivem, fogem das suas relações o tempo todo. E agora isso não vai acontecer. Ontem mesmo uma cliente que está passando por uma crise no casamento gravou para mim desesperada. Ela falou assim, Rô, eu não estou conseguindo olhar para a cara dele. Como é que nós dois vamos ficar na mesma casa? Quem sabe está na hora de... Agora eles vão conversar, ou não. E talvez depois que tudo isso passar, eles vão entender que cada um precisa seguir o seu caminho. Exato. Ou eles vão entender que finalmente eles precisam caminhar na mesma direção. Então, olhando para as relações, porque sim, tem N áreas para olhar, né? Mas olhando para as relações, que é o que eu entendo, que é o que eu vivo e é onde eu posso ajudar muitas pessoas, esse é um momento de olhar para si, de olhar para o outro, de ter mais empatia, mais solidariedade, é um momento de olhar para os filhos. E eu vou compartilhar, assim, uma vulnerabilidade minha, porque eu sou uma pessoa que eu viajo, que eu tô sempre fazendo um monte de coisas. E eu ia pro Rio, né? Hoje eu já estaria lá, voltaria amanhã. Então, 2 dias na minha agenda que eu acabei riscando. E aí eu percebi que eu tinha esses 2 dias e que a Renata não vai mais ter aula. E aí eu já pensei em que eu ia colocar ali na minha agenda, né? Como é que eu ia fazer e tarará. Depois eu falei, não, eu vou ficar com a Rê.
né? A gente vai brincar com alguma coisa, vai fazer uma coisa diferente. Então, eu percebi também que com tudo isso, eu, né, por não ir viajar, eu tenho esses 2 dias com mais tempo. E quantos pais que também vão ficar em casa, e eu entendo que não é uma verdade para todo mundo, nem todos podem ficar em casa, mas os que vão ficar nesse momento, muitos vão olhar para os filhos e vão falar, nossa, agora eu posso sentar e montar um quebra-cabeças. Agora eu posso brincar de stop, né? Que a Rê falou que queria brincar de stop. Agora eu posso olhar com atenção para essa criança. Então, o tempo agora, ele vai ser uma coisa que vai existir de sobra. Acho que vai fazer muitas pessoas refletirem, né, sobre vários assuntos. Mas uma coisa que a gente... É uma dica, na verdade. Se você que é pai, mãe, está em casa e seu filho vai... Porque as creches não fecharam, né? O que paralisou foram as escolas de ensino fundamental, ensino médio, mas as creches ainda continuam funcionando justamente por conta de que grandes empresas, os pais ainda continuam trabalhando, então não tem onde deixar os filhos. Mas se você que é pai e mãe e está em casa, fica com o seu filho, não leva ele para a creche. Não precisa. Até, inclusive, o Ministério estava dizendo isso. Se você tem a possibilidade de deixar seu filho em casa, fique em casa. Você evita de sair, você evita de seu filho estar com contato com muitas outras crianças que têm contato com seus pais e assim segue. E é assim que tem a contaminação. E uma coisa também que a gente está percebendo é que o pessoal não está levando tão a sério. E que essa quarentena está sendo como férias. Beleza, então vou viajar. Enfim. Complicado, Enfim. Mas, Rô... Podemos fazer um programa só para falar sobre isso, né? Com certeza. Convidar uma psicóloga para falar, né? Vocês até comentaram dos danos psicológicos que as pessoas vão ter, mas eu acredito que dentro das relações agora vai ser um divisor de águas, assim, as pessoas que vão ficar em casa, elas vão olhar para elas, vão olhar para o outro, e a partir disso, daqui a pouco elas terão que tomar uma decisão, algumas situações vão tomar uma proporção maior do que realmente, né, do que é nesse momento, e vão precisar de ajuda, de muita ajuda, mas em contrapartida, muitas pessoas vão refletir, vão olhar para sua vida e vão fazer outras escolhas. Eu acho, Rô, que na verdade isso será uma divisão de águas para tudo. Inclusive para o mundo. Mas, como nós estamos aqui para falar de relacionamentos, eu vou pedir para o Matheus colocar a pergunta e depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Matheus, pergunta número 4, valendo R$1 milhão. Ô, louco, bicho! Pergunta 4, Matheus. Oi, Rô, tudo bem? Então, a minha pergunta é, como se faz para identificar quando tu tá num relacionamento tóxico? E como se faz para sair dele? Obrigado, tchau! Eu adoro o Vini. Nós estávamos falando sobre a questão de ficar em casa, e eu acho que agora muita gente, inclusive, vai visualizar relacionamento tóxico dentro de casa. O que não enxergava, vai passar a enxergar. Porque de repente... A música ou soma ou some, vai fazer sentido. Mais ou menos isso. Começando com essa questão, como identificar um relacionamento tóxico? Uma relação tóxica, ela já é tóxica desde que ela começa, com alguns indícios. Geralmente começa com conto de fadas, né? A pessoa olha e fala, nossa, ele é perfeito demais, ele é incrível demais, e ninguém é perfeito demais, ninguém é incrível demais, então já temos um erro aqui. Segundo, que quando você começa a prestar atenção no que é relevante e importante, você percebe que algumas coisas não batem. Então, a ex sempre é uma louca, né? Sempre tem uma história trágica com a ex, assim, ela é pintada como o monstro da história. Ele era maravilhoso, ela é péssima. Você percebe como ele trata a mãe, como ele trata a irmã, como ele trata as tias. Você percebe sinais sutis. Ele começa a querer controlar a tua vida, ele começa a querer colocar você numa caixinha. E você tá apaixonada e acha que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso e que, enfim, você encontrou o Salvador. Eu até comento muitas vezes que acho que eu já comentei aqui no programa que quer saber como um homem é, vê como ele trata a mãe. Perfeito. Acho que isso é bem direto e certo, né, Rô? E aí você começa a olhar para essa pessoa e começa a ver que as histórias não são bem como a pessoa falou. Só que exatamente porque tu está apaixonada, às vezes tu não presta atenção nisso. Exato. E é o que eu sempre falo para as meninas que me procuram, que perguntam no Instagram. Não é para você olhar para o físico dele agora. Você tem que olhar para o caráter, porque a pessoa está falando.
Presta atenção se as histórias que ele está contando para você batem. Presta atenção se você não está anulando a tua vida para ficar perto dessa pessoa. E é o que acontece no início, porque aí tu imagina, tu conhece o cara, ele é fantástico. E aí vocês começam a se aproximar e ele fala assim, não vai na academia hoje, fica comigo. Aí não vai 1, não vai 2, não vai 10. Quando você vê, você não vai mais um mês na academia para ficar junto com a pessoa. Ele começa, mas essa roupa não tá curta demais, eu tenho ciúme, eu tenho medo de perder você é muito gata. E aí já vai trazendo a pessoa e começa aquela coisa de controle. A pessoa começa sutilmente a cercar você. E aí como que você percebe que você tá numa relação abusiva? Quando você perdeu a tua essência, quando você olha pro espelho e fala, quem eu sou? Eu não sei mais quem eu sou. Quando você percebe que você não tem mais direito de ir e vir, quando a tua opinião não vale nada, quando a pessoa não faz bem para você. Porque uma relação que faz bem, te faz evoluir, te faz crescer, você se sente merecedor daquela relação, da tua vida, das coisas que você conquista. A partir do momento que você está numa relação abusiva, não é mais assim. Você tem medo de falar, você tem receio, porque você fala e sempre vem uma crítica do outro lado. Você acaba pedindo permissão para outra pessoa. Eu posso sair com as minhas amigas? Eu posso cortar o meu cabelo? Você começa a mudar os teus comportamentos e você começa a ficar acuado dentro daquela relação. Você já não pode mais falar tão alto, rir tão alto, porque a pessoa fala mais baixo. Não faça assim. A pessoa começa a te controlar, ela começa a diminuir você. Ela sempre vê algo de errado em tudo que você faz. Ela está sempre controlando, ciúme excessivo. Muitas vezes obriga a pessoa a fazer sexo na relação, Isso é um abuso. A pessoa começa a controlar o dinheiro, controlar as escolhas. Eu já vi centenas de histórias de mulheres que abandonaram a faculdade, abandonaram um projeto, não aceitaram um cargo, porque o namorado, o marido, não deixou. Então, a que ponto nós chegamos, das pessoas abandonarem os seus sonhos para viver uma relação, sendo que a relação é para fazer você evoluir, é para os dois compartilharem as conquistas, as dificuldades e crescerem juntos. Então, é uma relação abusiva. Como que eu percebo, Quem está em casa nos assistindo, percebeu que você não está mais sendo você mesma, que você fica incomodada e acuada quando você tem que compartilhar as coisas com o outro. Às vezes já está até mentindo dentro da relação, não é nem mentindo, é omitindo para não ter o atrito, não ter a briga. A pessoa tem muito ciúme, você percebe que você se afastou das pessoas que você ama, você já não tem mais aquela liberdade para sair com as amigas. Às vezes você não tem liberdade para ir na casa dos teus pais sozinha, Você percebe que antes você tinha uma vida com muitos amigos, com muitas pessoas, e você foi se isolando dessas pessoas, e hoje o teu mundo é ele, ou o teu mundo é ela, porque nós temos as mulheres, e temos os homens, e às vezes a mulher é abusiva, é tóxica, Então, quando perdeu tudo isso, quando esse amor não tem mais liberdade, é um amor tóxico. É uma relação abusiva. E a gente precisa parar de romantizar as relações abusivas, porque não é uma coisa que faz bem. Acaba com a autoestima, acaba com a autoconfiança, acaba com o senso de merecimento de uma pessoa. Ela acha que não é boa o suficiente, porque ela escuta, você nunca vai encontrar alguém como eu. Porque ela escuta, tudo que você faz está errado. Então ela vai se sentindo pequena, 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 e ela acha que merece aquilo. Porque eu ouvi alguns relatos de mulheres que falaram assim, Rô, até te conhecer, eu achava que o problema era eu. Porque ele repetia tanto que o problema era eu, que a partir de um dado momento eu falei, ok, o problema sou eu. Então eu preciso de ajuda. E as pessoas acreditam nisso como uma verdade absoluta. Elas se culpam, elas falam, nossa, por que eu não faço nada direito? Por que eu não acerto uma? E a pessoa fica tentando fazer várias coisas para agradar e não consegue. E aí ela vai dando o controle da vida dela para o outro. Ela vai dando controle, vai dando. Quando ela percebe, ela não tem mais uma vida. Ela não tem mais suas próprias escolhas. Ela é um molde do que o outro quer. Porque aí a saia vai ficando mais comprida, o batom vira nude e às vezes nem existe mais. A maquiagem já também não existe, porque ele olha para ela muitas vezes deitado na cama e ela se vestindo e ele fala, precisa tudo isso para ir trabalhar? Precisa? Tu tá se vestindo para quem? Por que tu comprou essa calcinha nova? Então são cobranças que a pessoa já não sabe mais o que eu faço, sabe? Ela vai ficando em pânico com aquela situação, só que ela acha que o problema
ela, né, isso é muito característico das relações abusivas. É bem difícil o momento que a pessoa olha e fala, não, eu estou vivendo uma relação abusiva. Tanto que eu atendo casos que a pessoa não tem consciência que vive uma relação abusiva. Ela percebe ao longo do processo que vive uma relação abusiva. Porque eu já acompanhei casos que a pessoa achava que a relação dela era perfeita, que o homem era perfeito, que a relação era perfeita. E aí chegou um momento que ela falou, não, mas isso aqui não é perfeito, não. Não é perfeito não ter liberdade, não é perfeito não ter direito de ir e vir, não é perfeito me sentir mal perto dessa pessoa. Na sequência, eu quero te fazer uma pergunta bem legal. Até vou deixar os nossos telespectadores na curiosidade, porque muito se fala em encerrar a relação abusiva. Mas eu quero te pedir, e a resposta vem depois dos nossos comerciais, para deixar os nossos telespectadores instigados. Ele ia deixar os telespectadores instigados da pergunta e ele vai fazer a pergunta. É isso que ele acabou de falar, pessoal. Exato. Tem como mudar uma pessoa abusiva, tóxica? Não responde agora. Na sequência. Pessoal, antes de chamar o nosso intervalo, queria salientar os nossos apoiadores. Um novo mundo do cinema bem pertinho de você. Para saber sobre as sessões e os filmes em cartaz, acesse movieart.com.br. Lá você pode, inclusive, fazer a compra do seu ingresso online, pessoal. Então, para você que quer pegar um cineminha, pode fazer a compra direto do ingresso online a Movie Art Cinemas, aqui em Nova Prata. E também temos Clínica Magras. Nossa missão é transformar sonhos em realidade. Somos singulares. Para você que quer conhecer a Clínica Magras, ela está localizada na Rua Flores da Cunha, número 564, aqui em Nova Prata. E o telefone para contato é 54 21 21 60 20. Nesse vídeo você confere, então, alguns procedimentos e tratamentos que são oferecidos pela Clínica Magras para homens e mulheres. Com certeza, o pessoal que quiser dar uma passadinha lá. Eu voltei num bocejo aqui, mas tá tudo certo. O pessoal que quiser dar uma passadinha lá, com certeza será muito bem atendido. Pessoal, fica ligadinho aí, na sequência a gente volta com mais programa Algo a Mais, aqui na Conecta Mais Web TV, como sempre conectando você. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, live the world otherwise. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os dias, eu, Thiago Zilli e meu colega Beto Guidini estamos à sua disposição com as informações mais importantes do momento. Em casa, no trânsito ou no trabalho, você atualizado e muito bem informado. Conecta News, todas as manhãs de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da manhã, em todas as plataformas da Conecta Mais. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Strike Bowling. Jogar boliche é diversão garantida. Espaço para happy hour e eventos. Uma grande opção de delícias e bebidas para o seu momento. Junte a família e amigos. A lei é simples. Divirta-se.
Strike Bowling em Nova Prata. Luniarte, móveis sob medida. Projeto, fabricação e instalação. Com um orçamento na medida para você. Fale direto com o Cúnico. Fone 3273-1505. Luniarte, móveis sob medida, em Nova Bassano. É isso aí, pessoal. A gente volta com o programa Algo a Mais. Primeiramente, agradecendo, então, a Tamires Batistello, que está conosco. Seu comentário, sim, é muito pertinente sobre o coronavírus. A gente só não vai lê-lo para não voltar ao assunto. Exato. Mas sabe o que eu me lembrei agora quando a gente usa leilo, eilo? Nossa Senhora. Enfim. Pessoal, e mais só um aviso para vocês. A gente está falando do MovieArt. A MovieArt não deixa de ser nosso apoiador. Isso. Mas a MovieArt, prezando uma empresa séria, uma empresa de boa índole e prezando pela saúde dos seus clientes e funcionários, a partir da data de hoje não tem mais sessão em nenhuma das unidades da MovieArt Cinemas por tempo indeterminado. Mas a gente continua falando, porque a MovieArt não deixa de ser nosso parceiro. Então, assim que essa situação cessar, as sessões voltam de forma normal, o cinema volta. Assim como tudo que está sendo transferido, cancelado, todas as pessoas que têm um bom senso que estão fazendo isso, né? Assim como tudo. O cinema também vai dar uma paradinha, né? Porque ali é uma aglomeração e tudo mais. Vocês sabem como funciona. Matheus, eu vou te pedir para colocar a pergunta 5, que tem a ver já com a pergunta que eu te fiz antes de ir para o intervalo. Matheus, por favor, pergunta 5. Para um relacionamento conturbado, qual será a saída? Então, Rô, conturbado pode até se chamar de tóxico também. Também. A única saída seria o fim disso? Ou existe uma saída, uma solução para isso? Existe um meio do caminho, tá? Antes de terminar a relação, é necessário entender o quanto essa relação é tóxica ou o quanto essa relação é abusiva, tá? Porque, por exemplo, uma relação onde já existe agressão física... Não existe mais caminho, né? Porque nós temos a violência psicológica, nós temos a violência física, nós temos violência sexual, nós temos violência de patrimônio, né? Então, temos violência moral. Então, é importante entender os tipos de violência que você está vivendo, que tipo de relação tóxica você está vivendo, para, enfim, mudar aquela relação. Então, se há uma relação onde, por exemplo, o homem foi se tornando tóxico por insegurança, por baixa autoestima, e ele procurar ajuda, é possível que ele consiga ter controle sobre os seus comportamentos, reavaliar suas atitudes e, com acompanhamento psicológico, talvez até psiquiátrico, ele consiga retomar uma relação e transformar essa relação em uma relação saudável. Agora, quando existe violência, é muito difícil. Porque violência, nós já partimos para algo que se perde a razão. Se perdeu, e a partir do momento que você bateu uma vez, você vai bater sempre, tá? Então, eu falo sempre. Ele bateu em você, ele foi agressivo com você, acaba essa relação. Porque a partir daqui, não tem mais um barranco acima, é barranco abaixo. Agora, se você percebe que são sinais de insegurança, de baixa autoestima, se você percebe que ele não está lidando bem com os sentimentos dele, ele não está conseguindo lidar com o emocional na relação, então, conversa, tenta entender se essa pessoa quer ajuda. Agora, se a pessoa não quer ajuda e a pessoa continua reforçando que você é o problema, não tem como continuar nessa relação, porque você não é a salvadora. Você não é a pessoa que vai salvar ele. Ai, mas ele precisa de ajuda, eu vou ficar com ele. Não, você não é a salvadora. Você vai adoecer nessa relação tentando salvar uma pessoa que não quer ajuda. Então, saia dessa relação, sim, peça ajuda. E é muito interessante salientar que as pessoas que
estão vivendo uma relação tóxica, na maioria dos casos, elas já se afastaram dos amigos, dos familiares. Então, se você percebeu que uma amiga tua está passando por isso, tenta uma aproximação. Não pensa assim, mas ela não está pedindo ajuda, eu não vou oferecer também. Tenta uma reaproximação, mostra que você está ali, entende o momento, porque aí entra também o julgamento, né? Olhar para a pessoa e falar, não, mas é só ela sair da relação. É que não é tão simples sair da relação. Era isso que ele perguntou. É fácil ver de fora, mas... É bem simples. E a gente conhece, inclusive, vários casos de mulheres que sofrem violência e dar pitaco é muito fácil. Uhum. Mas sem saber o que está acontecendo entre quatro paredes, dentro do teto daquela casa, tu não tem o direito de opinar sobre a vida de ninguém. E aí o que acontece? A gente fica pensando, mas por que não sai de uma vez? Será que não percebe que tá, né? A mulher que apanha, ela se sente muito ameaçada para sair dessa relação. Ela fica pensando, se ele me bate, eu estando com ele, que dirá se eu não tô com ele? Pois é, e aí que eu chego à questão, Rô, de como falar com essa pessoa tóxica, porque muitas vezes ela vai dizer, não, mas isso é culpa tua. Ela vai virar o jogo. Exato. Sempre. Então, como chegar e... É uma questão tão complexa, porque eu vejo que, de repente, até a pessoa que está na relação tóxica vai ter que procurar ajuda para conseguir falar. Antes de tentar ajudar o outro, você tem que se ajudar. Porque ele vai virar o jogo, ele vai virar e vai falar, o problema é você. A pessoa não vai falar assim, num primeiro momento, é verdade, tu tá certa, realmente eu preciso de ajuda. É muito difícil quem faz isso. Então, a pessoa que percebeu que está em uma relação tóxica, procure ajuda imediatamente. Percebeu? Procure uma amiga nesse primeiro momento, se você ainda quer confirmar ou talvez falar em voz alta tudo que você está pensando, mas procure uma ajuda especializada que vai poder te dar um auxílio para até entender o que você está sentindo, para ajudar a melhorar a autoestima, a autoconfiança e aí sim tomar uma atitude. Porque eu até escrevi um texto falando um pouco sobre a situação em Nova Prata. Isso foi em janeiro, que eu estava um pouco preocupada com os casos, né, recorrentes de Maria da Penha. Sim. E aí eu falei, olha só, porque aí eu vi os comentários de várias mulheres na notícia, né, tinha notícia embaixo, vários comentários do tipo assim, sim, mas se apanhou e voltou para casa, tem que apanhar mesmo. É só largar, né? É que o julgamento é fácil. É fácil. É sério, eu ouço isso, já me dá uns 30 tipos de embrulho. E a grande questão, sabe o que me deixa mais triste? É ver as mulheres falando isso. Exato. Né? Porque se os homens falam, não é compreensível, mas assim, é o universo dos homens. Agora, uma mulher falando isso para outra mulher é sinal de que essa pessoa não tem consciência do que ela está falando, porque não é tão simples. Eu já atendi mulheres, né, em vários momentos que sofriam violência física e que fizeram meu curso ou estavam em processo comigo e eu encaminhei para uma psicóloga também, que eu tenho uma psicóloga que trabalha em parceria comigo. Quando são casos que a pessoa está muito fragilizada, eu encaminho para ela e a pessoa não tinha força para sair daquela relação. Muitas vezes não tinha mais um trabalho, totalmente dependente financeiramente, com filhos pequenos, ameaça de morte. Então, assim, não é fácil, não é simples. Muitas vezes a pessoa até se sente dependente daquela pessoa que está batendo. Dependência emocional é um fator, assim, que acontece praticamente sempre. É que é fácil julgar o outro, né? Julgar, tu não precisa raciocinar para julgar. Agora, a partir do momento que tu começa a querer tentar entender, tu precisa raciocinar. Raciocinar demanda mais energia, demanda mais tempo, então é complicado que as pessoas façam isso. É mais fácil apontar o dedo e só dizer, não, se voltou para casa, tem que apanhar mesmo. E o que acontece muito é que tem o ciclo, né? A violência é o último ponto. A pessoa pensa assim, não, ela apanha todo dia. É que não é bem assim, apanha todo dia. Tem o ciclo da fase ali, lua de mel, ele jura que vai mudar, ele bate, daí ele jura que vai ser diferente. Aí tem uma fase que eles passam bem, ela acha que ele mudou, que agora realmente as coisas vão ser diferentes. E aí tem um atrito que gera violência, e aí todo esse ciclo, ele nunca termina. Então, não é uma coisa, mas é uma coisa horrível, eles estão sempre brigando. Não, às vezes eles estavam no final de semana tirando fotos apaixonadas. Né? Vivendo tudo lindo e você olhou no Facebook e falou, nossa, que casal lindo. E aí na terça-feira ele bateu nela. Entende que não é todo dia. São
momentos dentro de um ciclo de violência em que a pessoa às vezes acha, nossa, ele é fantástico, ele tem momentos bons, ele tem momentos incríveis, que tu olha e fala, nossa, é o amor da minha vida. Então, o julgamento, ele acaba fazendo com que as pessoas não olhem os dois lados da história e não entendam o que essa pessoa está passando. Vocês acham mesmo que uma pessoa gostaria de viver uma situação assim, se ela estivesse bem? Quem é que gostaria? Ninguém gostaria. Então, se você percebeu que está vivendo uma relação abusiva, se você percebeu que está vivendo uma relação tóxica, procure ajuda, sabe? Antes de mais nada, procure ajuda para você se fortalecer e só depois tomar uma decisão. Não faça nada de cabeça quente, não tome nenhuma decisão precipitada e não comece, o que eu sempre falo, assim, não dá para agir só pela emoção. Tu tem que parar um pouquinho e avaliar os danos disso. Então, procure ajuda. Ao menor sinal de estar vivendo uma relação tóxica, abusiva, procure ajuda. Fala com as amigas, fala com os pais, fala o que está acontecendo, não passa por isso sozinha. Procura ajuda profissional, porque é uma batalha. E a maior parte dessa batalha ela é interna. Porque a pessoa fica pensando, mas será que um dia eu vou encontrar alguém melhor do que ele? E o pior, às vezes ela já vem de uma outra relação que foi pior, foi mais abusiva ainda, e ela pensa assim, não, essa aqui é ruim, mas olhando para outra, era pior. Eu ouvi de uma cliente uns 2 anos atrás o seguinte, não, mas é que entre todos os namorados que eu tive, esse aqui é o melhor. Putz. E aí eu, acompanhando tudo que ela estava passando, imaginei tudo que ela já tinha passado, né? Porque ele era o melhor entre todos, mas a relação era extremamente tóxica. Não, e eu digo assim, falo por ser homem, tem mulheres que dizem que todos os homens são iguais. E eu digo para vocês que não, os homens não são iguais. Não, amiga, não vai nessa, não. Existe, bem como nem todas as mulheres são iguais. Também falo para os homens a mesma questão. Eu acho que, como a Rô sempre diz, não existe alma gêmea, né? Mas existem, sim, pessoas boas nesse mundo. Nós somos milhões de pessoas e tenho convicção que... será que não tem uma pessoa que preste, né? Não, exato. E aí não vale a pena ficar ali se martirizando, ficar ali sofrendo, ficar aí, como tu disse, deixando o convívio social, deixando de viver a tua vida para viver a vida da outra pessoa. Com outra pessoa que às vezes nem tá se entregando tanto quanto tu tá, né? Pode ser que a insegurança de uma pessoa que está sendo tóxica venha pelo fato dessa pessoa estar traindo e achar que a outra pessoa também vai estar fazendo isso? Acontece muito, né? Porque as pessoas que traem, geralmente elas não confiam, né? E a pessoa está traindo e ela vê o mundo com os olhos dela. Todo mundo vê o mundo com seus olhos, né? Com a sua visão, né? Então, imagina que o traidor pensa que todo mundo trai. Logo, ele acaba se comportando de uma maneira possessiva, de uma maneira ciumenta, porque ele pensa que o outro pensa do jeito que ele, né? E aí ele só vai refletindo no outro o que ele tá fazendo, o comportamento que ele tem. Então, sim, acontece muito isso. É muito normal. Claro que agora não é para quem está assistindo entrar em pânico e pensar, estou sendo traída. Não é isso. Não levem tudo ao pé da letra, sabe? Mas para um pouquinho para avaliar essa relação. E uma coisa bem importante para salientar é que as mulheres que entram em relações abusivas, elas já são presas fáceis. São pessoas que já têm um traço de buscar o salvador, de buscar o príncipe encantado, de se jogar em relacionamentos, já tem uma vulnerabilidade maior para se apaixonar e se entregar e querer viver aquela relação, porque quando você para e começa a avaliar, óbvio que independente da classe social, independente da pessoa, todas somos vulneráveis para viver uma relação abusiva. Até porque os homens abusivos, eles têm um padrão muito charmoso, muito querido, muito incrível, que tu olha e fala, nossa, que pessoa maravilhosa, né? Às vezes tu tá convivendo com um cara que é abusivo e tá achando ele o máximo, né? Um amigo que é casado com uma amiga, enfim. Mas a grande questão é, quanto mais você é uma mulher dependente, uma mulher com baixa autoestima, com baixa autoconfiança, eu vou bater em autoestima sempre, mais você está vulnerável para viver esse tipo de relação, porque você acaba se jogando sem avaliar quem a pessoa é. Não passa da fase de deixa eu conhecer essa pessoa, não, já se joga, em 2 meses já tá morando junto, e aí você, nossa, mas não era bem assim no início.
E é importante que as pessoas se amem, se cuidem. E eu acredito muito no seguinte: eu atraio para minha vida tudo que combina comigo. Então, se eu estou numa vibração muito baixa, se eu estou pensando muito negativo, se eu não estou bem, se eu não estou legal, eu não tenho como atrair uma pessoa que está super bem. Eu vou atrair para minha vida coisas, situações e pessoas que combinam com a minha vibração. Então, se eu estou bem, se eu estou super feliz, se eu estou alinhada comigo, é mais fácil entender e sair de uma situação dessa. Agora, se eu estou vulnerável, se eu estou com baixa autoestima, é fácil eu ficar numa relação desse tipo. Então, a conexão, ela acontece muito por isso, né? Você acaba atraindo, você acaba se conectando com pessoas que estão do mesmo jeito que você. Rô, e eu vou fazer uma pergunta na sequência. Matheus, por favor, a pergunta 6. E aí, na sequência, eu já vou te fazer uma pergunta em cima dessa pergunta 6 que tem a ver com essa questão de relacionamento abusivo. Eu quero saber sobre a pergunta: por que os relacionamentos hoje em dia não dão mais certo? Rô, a Cleusa pede por que os relacionamentos de hoje em dia não dão mais certo. E aí eu venho com a questão que tu até estava comentando, que muitas mulheres são submissas, digamos assim. E aí eu venho com relação do porquê os relacionamentos de hoje em dia não dão mais certo. Creio que tem muito a ver com as mulheres poderem agora denunciar homens que estão sendo abusivos, denunciar homens que batem, não serem mais as... Não ficar quieta. Não ser mais a submissa da relação e poder sim ter voz ativa e poder sim sair para trabalhar e poder sim... isso deixa os homens muitas vezes mais inseguros. Então, tem relação da pergunta da Cleusa de por que os relacionamentos hoje em dia não dão mais certo, porque de repente está havendo essa questão? Tá, vamos lá. Primeiro que para mim não dão mais certo, não é uma verdade absoluta. As relações ainda dão certo. Tem muita gente legal no mundo, tem gente linda vivendo relações lindas. Eu acredito nisso, eu acredito no amor e eu acredito nas relações, tá? Então, para mim não é... O que acontece? Muito se vê várias separações hoje em dia, muito mais separações do que a gente via há um tempo atrás. E aí que eu bato na tecla de que um tempo atrás... separação, tempo atrás, era... Exato. Teve um momento que nem existia. Exato. E teve uma época que as mulheres não poderiam pedir o divórcio. Então, é por isso que eu bato nessa tecla e até venho com o que tu falou anteriormente, de muitas mulheres estarem com a autoestima baixa, porque de repente tiveram esse exemplo dentro de casa. Muitos exemplos dentro de casa, né? E quem não conhece a história da avó, quem não conhece a história da bisavó, e a grande questão é, hoje as pessoas podem se separar. Vamos pensar nas mulheres, hoje elas têm poder ativo, muitas coisas já melhoraram, muitas coisas mudaram, e não é que as relações não dão certo. Nós temos... porque assim, a gente tem que olhar várias questões aqui. Nós temos a questão da mulher, que hoje está muito mais forte no mercado e com voz ativa. Nós precisamos entender a facilidade da traição hoje, a facilidade de ter uma relação, a facilidade de pular do barco quando as coisas ficam difíceis, que antes não existia essa possibilidade. Exato. E nós temos uma outra questão que não é porque uma relação não deu certo, porque o não deu certo também é uma coisa muito... Nossa, não deu certo. Não é porque aquela relação acabou que ela não foi boa. Entendem? E aí a gente precisa ver que às vezes aquela relação acabou, mas as pessoas estão super felizes com outras pessoas. Elas seguiram a vida, as pessoas terminam e seguem a vida. Antes era mais fácil acabar uma relação e ficar sozinho, né? Ficar sozinha. Então, por que as relações não dão mais certo? Principal motivo, né, respondendo a essa questão, comunicação, porque as pessoas não conversam, porque as pessoas não tentam entender o lado do outro, porque as pessoas acham que é tudo sobre elas, e não. É muito ego pensar isso, nem tudo é sobre você no mundo, nem tudo é o teu umbiguinho, nem tudo é porque você gosta e porque você quer que vai acontecer do teu jeito. E se você quer estar em uma relação, você precisa estar disposto a fazer a relação dar certo. O que eu mais vejo são pessoas que querem ser felizes no amor, mas não fazem nada para isso. Né? E aí não tem paciência, não quer cuidar da relação, passa o final de semana jogado no sofá ou jogada no sofá. Não entende que precisa cuidar daquela relação como cuidou do início, para manter a chama. É uma questão que eu lembro que tu já frisou aqui várias vezes, que é a questão de ceder,
que é a questão de continuar se cuidando. Ou seja, tu tá dando uma fórmula mágica aqui, que se as pessoas Para se ajudar, né? ouvissem isso mesmo e levassem a sério tudo que tu tá falando aqui, isso deveria ser cobrado uma fortuna. É o simples que funciona, porque às vezes as pessoas não fazem o simples porque elas querem uma técnica mirabolante. Exatamente. Tá? Só que não tem uma técnica mirabolante. É uma habilidade que você precisa desenvolver muitas vezes, é um autoconhecimento que você precisa buscar. Tem uma ferramenta, né, que você consegue descobrir os teus valores. E valores é tudo que é importante para mim. Tá? Então, vou dar um exemplo do meu primeiro valor. Assim, a minha vida envolve liberdade. Eu sou uma pessoa que, se eu me sentir pressionada, ou se eu sentir que estão tirando a minha liberdade, eu entro na dor. O que é isso? Eu fico triste, eu fico chateada, eu fico nervosa. Então, imaginem vocês, se eu tivesse um marido, um namorado, qualquer pessoa, e um crush, que tirasse a minha liberdade, como é que eu ficaria? Eu ia ficar completamente desestabilizada, porque isso é importante para mim. Vocês entendem? E quando uma pessoa... no meu mundo, gente, ninguém deveria casar antes de descobrir os seus valores, porque geralmente os valores são diferentes e a gente entra numa relação achando que o outro é igual. Então, o que é importante para você nem sempre é importante para mim e vice-versa. A partir do momento que o casal descobre os valores, eles falam: nossa, mas isso é importante para você? Eu não sabia. Eu achei que você era chata, que você era isso, que você era aquilo. Nunca tinha parado para pensar no quanto isso é importante para você. Então, tanto no trabalho como na relação, liberdade é importante para mim. Eu não consigo viver sem ter liberdade. Tem pessoas que não têm liberdade e que para elas está tudo bem fazer tudo junto, ficar sempre junto, né? Para mim, não. Eu adoro fazer coisas sozinha. Eu adoro mesmo, não é uma dificuldade para mim se eu tiver que ficar sozinha. Eu, às vezes, quero ficar sozinha. Então, entender o que é importante para o outro e respeitar o que é importante para o outro. Porque, por exemplo, se uma pessoa tem um valor de responsabilidade, sempre que acontecer alguma coisa na relação que ela perceba que a outra pessoa está sendo irresponsável, ela vai ficar incomodada e vai cobrar isso. E o outro falar: ai, fica só me cobrando, que pessoa chata, por que leva tudo ao pé da letra? Mas se você soubesse o valor da outra pessoa, você respeitaria e talvez tentaria falar para outra pessoa: eu sei que você está se sentindo dessa forma e eu entendo e eu respeito, mas eu quero que você saiba que eu não tenho esse mesmo valor. E é um dos pontos que os casais que fazem processo comigo mais falam: nossa, Rô, a partir do momento que eu entendi os valores da pessoa que está comigo, eu passei a agir de uma maneira diferente. Eu entendi o que é importante para o outro e comecei a agir de acordo, assim como hoje ele me entende e ele me respeita mais. E muitas vezes são mudanças pequenas, muito pequenas. Né? Que não vai mudar nada para ti. Muda muito e não muda nada. Exato. Não, para a pessoa que de repente tem os valores é muito importante, mas para a pessoa que vai ter que mudar mínima coisa, isso não vai afetar a vida. Posso dar um exemplo? Né? Inclusive a gente falava disso nas outras vezes. Eu tenho muito costume de, quando eu como alguma coisa, eu seguro o papel para botar no lixo. No começo, o Guilherme não tinha muito esse hábito. E agora não. Agora ele já segura, entende? E isso sei lá, parece dar um alívio. Não, mas aí que eu digo. São segurar mínimas coisas que não tenho por que muitas vezes ser teimoso ao ponto de dizer assim: não, eu não vou mudar porque esse é o meu jeito e eu sou assim, ponto final. Cara, uma coisa mínima. Muitas vezes alguma coisa média, mas que não vai impactar em tudo na tua vida. É como tu sempre faz, né, Rô? Como tu sempre fala, equilíbrio. E entender como negociar com tudo isso. Por exemplo, eu não posso fazer tudo do meu jeito. Eu não posso estar sempre sozinha, eu não posso, né? Eu vivo uma relação, eu vivo com outras pessoas, né? Com a Renatinha, com o Humberto, então eu equilibro. Como que eu posso fazer isso, que eu vou perder a minha liberdade? Como que eu vou compensar isso? Porque a grande questão, vou dar um exemplo para vocês de um valor que causa muito atrito entre os casais: ordem e organização. Tem mulheres, eu vou falar das mulheres porque é mais recorrente em mulheres, mas às vezes os homens têm, que tem valor de ordem e organização, que é aquela pessoa que chega o final de semana, passa o final de semana fazendo faxina e que briga, o casal briga feio por conta da ordem e organização. Ela quer as coisas daquele jeito e ponto. Sabe aquela pessoa que separa a roupa por cor? E aí, se eles conseguirem conversar e ele perguntar: tá bom, você sabe que eu não tenho esse valor, mas o que eu posso fazer para
gerar menos atrito. Aí ela fala, olha, se você fizer isso, isso para mim já tá bom. E aí você escuta e entende que é importante para o outro. Você não precisa se tornar o outro, você não precisa fazer só o que é importante para o outro. Mas a partir do momento que você respeita o outro, não critica ele por quem ele é, e você aprende a negociar, é diferente. Então, é bem difícil o casal que tem os valores iguais. Agora, por exemplo, se o casal tem valores que brigam o tempo todo, é bem difícil manter relação. Quando eu começo a atender um casal, na segunda sessão eu faço valores, eu já entendo porque o casal está brigando. Fica muito claro porque o casal está brigando. E às vezes fica bem claro também o quanto aquela relação não vai dar certo. Sabe? Porque tu percebe que os valores são totalmente diferentes, eles veem a vida de uma maneira totalmente diferente e eles se machucam. A cada conversa eles se machucam. Porque um não quer saber o que é importante para o outro. Então, isso não vai a longo prazo fazer com que a relação funcione. Não vai ser saudável a relação. Então, autoconhecimento. Eu acredito que as relações hoje têm muita dificuldade porque as pessoas ainda demoram para buscar ajuda, porque as pessoas não entendem que comunicação é a chave, porque as pessoas não buscam se conhecer como elas deveriam. Né? Autoconhecimento, para mim, é o remédio para muita coisa. E porque as pessoas não buscam cuidar delas. Eu não tenho que olhar para você e falar assim, você tem que fazer isso. Não, tem que olhar para mim e falar, quem sou eu para te falar isso? Deixa eu procurar ajuda primeiro para mim, depois, sabe, eu tento ajudar o outro. Mas primeiro eu tenho que olhar para mim e mudar em mim. Quando um marido me manda assim, nossa, minha mulher precisa ver teus vídeos, minha mulher precisa fazer um processo contigo, ou a mulher fala, meu marido precisa fazer um processo contigo. Eu falo, não, peraí. É tu que precisa. É você que precisa. Se você tá vendo o erro, se você tá vendo que tem alguma coisa aqui que não tá funcionando, procure ajuda você. Não que o outro tem que fazer, é fácil, né? O coleguinha que tem que mudar, o marido que tem que mudar, os pais que tem que mudar, muda você. Vê as coisas de uma forma diferente. Eu acho que aí nós temos boa parte da chave do que foi a pergunta. Por que as relações não dão certo? Porque as pessoas não querem mudar, porque as pessoas não querem aceitar diferenças, porque as pessoas não aceitam que não existe alma gêmea, tudo, para quem ouviu as dicas da Rosângela... Desde o começo, tudo que eu tô falando aqui é o que a Rosângela falou. E é exatamente isso. Paciência, né? Porque tem que ser no meu momento, do meu jeito e na hora que eu quero. Isso é bem importante e bem relevante. E não é porque as pessoas não têm o mesmo tempo. Para mim é um tempo, para outra pessoa é outro tempo. Né? Eu sou uma pessoa extremamente ágil, extremamente rápida e eu me incomodo um pouco com lerdeza, por exemplo. Só que as pessoas não são iguais a mim. Exato. Então, quando eu preciso, eu desacelero, eu falo baixo, eu falo com calma, né? Eu entro na onda da minha cliente para que ela sinta que eu respeito o espaço dela e o tempo dela. As pessoas não são iguais. E aí casam e acham que tem que ser igual, porque há uma gêmea, né? Então nós somos iguais, nós combinamos em tudo. Não, se fosse igual ia ser bem sem graça, inclusive. Tem aquela outra questão também que muita gente diz que os opostos se atraem. Eu acho isso bem complexo, né? Eu acho que opostos não se atraem, não. Depende. O perfil comportamental oposto pode dar muito certo, tá? Porque aí as pessoas vão evoluir dentro dessa relação. E relações são uma maneira incrível de evoluir. Mas valores muito diferentes. Jeito de ver a vida muito diferente. Gostos que são opostos, muito opostos, é bem difícil. Porque aí a habilidade de negociação aqui precisa ser maior, a paciência precisa ser maior, e se cada um tá dizendo o meu jeito é o jeito certo, não funciona mesmo. E eu fico imaginando assim, de repente, pegar uma pessoa que é mais quieta, que gosta de ficar mais em casa e tudo mais, e pega uma que é totalmente baladeira. Se não tiver essa questão de ceder, e se chegar um meio termo ali, não vai dar certo. Não vai, porque alguém vai sofrer. Alguém vai ter que abrir mão de ser quem é para viver a vida do outro. Ou os dois vão estar em constante atrito ali. Aí já entramos em outra relação abusiva. Parceria, entender o momento do outro. Às vezes um gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Eu gosto de frio, adoro frio. Adoraria morar muito no frio. Eu fico feliz no frio, vocês não têm noção, né? E meu chuveiro não vai queimar. Porque quando eu falo que eu gosto do frio, alguém fala, tomara que o teu chuveiro queime. Né? Não, faz o que eu faço. Sabe o que eu sempre faço? Eu deixo uma resistência de reserva em casa. Deixa queimar, eu troco. Eu gosto do frio e a Renatinha e o Humberto gostam muito de praia. E eu entro, assim, vocês não têm noção do tanto que eu entro na água, muito pouco. Eu gosto de estar na praia, mas eu vou pra praia pra ler.
Então eu vou pra praia, eu fico lá embaixo do guarda-sol lendo. E eles vão brincar de ondinha, vão pular ondinha, eu entro no mar, adoro. Se eu fico 7 dias na praia, eu entro 2 dias no mar. Eu gosto de caminhar, molhar o pé, mas eu não sei nadar, eu sou tipo um martelo sem cabo, né? Só que, no meu mundo, se eu for na praia cada 2 anos, eu tô feliz. Eles não. Eles adoram praia. Tá. Então, entender esse equilíbrio, sabe? Eu penso assim, 7 dias na praia. 3 dias a areia já tá me incomodando, né? Eu gosto de ir, de ficar lá, de boa. Mas eu abro mão do que eu gosto, porque eu sei que é importante para eles. Assim como eles também respeitam o meu momento, né? Eu fui viajar outro dia, e eles respeitam isso. Então, entender o momento do outro e entender que, tipo, eles não podem me obrigar a gostar da praia, eu não posso obrigar eles a gostar do frio, e eu acho muito, muito difícil uma relação dar certo quando não existe um respeito pelo que o outro gosta, por quem o outro é. Mas aí eu vi que tu, por mais que tu não goste da praia, tu não foi lá com aquele... Mas eu não gosto de praia, então vocês vão ver. Eu vou estar lá emburrada os 7 dias. Não, eu me divirto. Pegou teu livro e fez o que tu gosta. Geralmente leio 2 livros na praia, ou um livro quando é grande. Tu pergunta pra Renatinha assim, Renato, o que a tua mãe faz na praia? Ela fala, lê. A minha mãe lê e toma muita água de coco, e toma as bebidinhas lá que ela gosta, muita água de coco, e ela fica lá embaixo do guarda-sol. Eu sou uma tristeza, assim, pra tomar banho de sol, pra... Não. Mas aí que tá. Adoro ficar sentada. Por mais que fazendo tu nada, não olhando goste pro mar. da praia, tu arrumou coisas que tu possa fazer de bom na praia para que aquilo não se torne um martírio. E para estar junto. Eu acho que aí Exato. O que encaixa também é o dividir momentos. Por mais que tu tenha viajado sozinha para ir lá e tudo mais, não tem ninguém te puxando, dizendo, não, vai, eu tô aqui. Nunca, o Humberto é a primeira entendeu? pessoa que fala assim, vai. Vai. Ele é a primeira, quando eu falo assim, olha, eu tô com uma... Porque assim, né, eu tenho as ideias, porque as pessoas veem muito o palco dos outros e não vê os bastidores, né? Tem vários bastidores por aqui, né? E tem uma equipe linda que me ajuda nesses bastidores. E aí, quando eu conto pro Humberto uma ideia maluca que eu tenho, de um projeto, alguma coisa que eu tô fazendo, ele nem sabe, às vezes, direito o que é. Ele fala assim, isso é importante para você? Então faz, sabe? Quando eu falei para ele que eu ia viajar, imagina, né? Vai fazer 1 ano, o mês que vem, que eu fiquei 1 mês na Irlanda. E aí eu falei que eu ia para os Estados Unidos. E ele, é importante para você? Vai. Sabe? Ele me apoia. E isso é importante. Exato. Mas o casal, por exemplo, nós somos bem diferentes. Tanto que nós trabalhamos em áreas opostas, ele não entende do meu mundo, muita coisa. Eu entendo um pouco mais do mundo dele, porque eu sou mais curiosa, eu gosto de saber. Já acompanhei muitos eventos e tal. Mas a gente tem coisas em comum. Então, o casal que é mais diferente, ele precisa encontrar pontos de equilíbrio na relação, coisas que são muito parecidas, assuntos que são muito parecidos. Então, por exemplo, a gente consegue ter, a gente tem séries que são iguais, que a gente conversa sobre aquelas séries, assuntos que são iguais, uma visão parecida, a gente é muito parceiro em muita coisa. Então, nós somos bem diferentes, mas quando chega neste ponto aqui, a gente entra em acordo, a gente consegue ter um consenso aqui, e tá tudo bem. E aí funciona. Bacana. E não é uma coisa que é construída de hoje para amanhã. Foi uma construção. Hoje nós estamos muito melhores do que nós estávamos anos atrás. E entender, sabe, no que o outro é bom e respeitar isso nele. Eu sou muito eu sou muito proativa. Eu tomo decisão, eu faço. E ele já tem um outro perfil, sabe? Né? Eu brinco que lá em casa quem manda na cozinha é ele, não sou eu, né? Eu sou um desastre. Ele passou meu macacão pra mim vir hoje. Porque eu não sei nem passar. Então, assim, mas eu cozinho super bem, tá? Mas ele é o cara que manda na cozinha. Ele fez curso de risoto, fez curso de massa e tal. É o mundo dele, sabe? Então, é o mundo dele, tem o meu mundo, tem o meu trabalho, tem o trabalho dele. E a gente consegue sentar e conversar sobre isso sem ele achar que eu tô falando bobagem. E sem eu achar que ele tá falando bobagem. Ele me conta das licitações, eu conto das minhas viagens. Quando eu viajo, vocês não têm noção, eu faço vídeo, eu faço foto. Eu quero compartilhar com eles esse momento que eles não estão lá. E isso é bem importante. E ter os pontos, assim, o que nós gostamos que é muito igual e como que nós vamos utilizar isso para reforçar ainda mais a nossa relação. É muito bacana, né? É o que eu digo para vocês, pessoal que estão em casa. Se vocês realmente ouvirem isso, nós teremos um aumento
drástico. Considerável nas relações. Em relações sadias. Saudáveis. E bem importante frisar o seguinte, que não é porque a gente... Hoje eu vejo que nós temos uma relação muito boa, sabe? Muito boa. E não é por isso que a gente não desentende de vez em quando, não discorda, não quebra o pau, sabe? Só que hoje a gente tem uma briga e consegue resolver de uma forma muito mais leve. Porque sim, as pessoas são diferentes, né? Cada um tem uma visão. Então, de vez em quando a gente discorda, fez sobre alguma coisa. E a gente já entendeu que tem coisas que a gente nunca vai concordar. E tá tudo bem. Então, a gente senta e conversa. Hoje, quando a gente tem uma discussão, a gente consegue entender. Não, agora a gente não tem condição de conversar, sabe? Ou um dos dois está muito alterado. Não, para aí. De vez em quando a gente discute, mas a gente faz as pazes depressa, sabe? Não tem mais o orgulho. Então, isso também vai mudando. Porque você começa a ter maturidade na relação. Eu acho até, Rô, que... claro, a gente problematiza e dá muito teor à palavra discutir. A maioria das pessoas ouve a palavra discutir e acha que é aquela questão de enfiar dedo na cara e tudo mais. Mas discutir, eu vejo que é a questão de poder conversar com a pessoa e expor os seus pontos de vista e também ouvir os pontos de vista da outra pessoa, né? Não é a questão... Porque é que as relações hoje em dia, muitas delas se baseiam no dedo na cara, em alterar tom de voz e cada um é certo sobre aquilo. É como tu sempre diz, olhar pro próprio umbigo. É como tu sempre diz. Olha só, uma dica, a gente pode fazer um programa para ensinar as pessoas a brigarem. Tem um passo a passo. Vocês acreditam que tem um passo a passo para brigar? Tem assim, ó, tem 5 passos para ter boas brigas, porque a briga ela não é uma coisa ruim, né? Não vamos pensar em briga, vamos trocar. A discutir a relação, conversar sobre a relação não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. E o que tu acha de nós já acertarmos esse programa para quarta-feira que vem? A gente já não tem pauta semana que vem? A gente já tem não. pauta. Ainda não, mocinho. Tenha calma, mocinho. Eu já ia dar. É aqui, ó. É o dedo aqui e o dedo aqui. Não pode ser a semana que vem, já então. tem pauta, né? Semana que vem. Mas pode ser na outra. Ótimo, podemos deixar combinado. Isso. Vamos ver. Ah, sim, chefa, chamaremos na sequência, porque a Laura está aqui, pessoal, para quem não conhece a Laura é a nossa líder, como diria Fidelis Pedro Preto. Está aqui nos dando os avisos. E hoje nós chegamos ao fim da nossa entrevista. Mas hoje foi bom porque a gente se estendeu por mais de uma hora aqui conversando hoje contigo. Deu para conversar com a Rosângela e deu para espremer um pouco mais, porque normalmente acontece o quê? Passa muito rápido. Não que não tenha passado rápido, mas a gente fica pouco tempo. É que a questão é que é um assunto que a maioria das pessoas se encaixa, então isso faz com que todo mundo preste atenção. Uma coisa, pessoal, desculpa, é que a gente está recebendo, as pessoas que mandaram as perguntas, que foram entrevistadas, estão perguntando quando é que roda a minha pergunta. Calma, se não rodou hoje, na semana que vem vai rodar, na outra semana vai rodar, são várias perguntas. E como a gente teve que ir esquematizando algumas que combinam, por exemplo, tem algumas que rendem um programa inteiro só aquela pergunta. Exato. Então é por isso que a gente ainda não rodou. Mas fica tranquilo que vai rodar, tá, pessoal? Todas. Rô, muito obrigado por estar aqui novamente. É sempre um prazer te ter aqui. Eu vou dizer de novo, teve uma emissora grande que perdeu para a Rosângela estar aqui conosco, para vocês verem qual é o peso da Conecta Mais Web TV. Rosângela, muito obrigado. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui, sempre bom falar de relacionamento. E se as pessoas em casa pegarem uma coisa e colocarem em prática na relação delas, eu tenho certeza que a relação delas vai ser diferente com o outro e principalmente com ela mesma. Perfeito. Muito obrigado. Vamos juntos. Pessoal, lembrando então de informar que o jantar beneficente em prol ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes de Nova Bassano foi cancelado. O evento será transferido, pessoal, porém ainda não se tem a data definida. Teve a rifa, os ingressos que foram vendidos, então vocês não precisam ficar preocupados com medo. Infelizmente, devido à crise que nós estamos vivendo, o evento teve de ser cancelado, mas ele será reagendado e assim que nós tivermos a data, nós estaremos repassando para você. Salientando também o nosso apoiador, que é a Movie Art Cinemas. Infelizmente também a Movie Art Cinemas, devido a essa crise, está com as suas salas fechadas, mas não deixa de ser nosso apoiador, que é um Novo Mundo de Cinema bem pertinho de você,
Para saber mais, inclusive, pessoal, sobre quando o cinema irá reabrir e tudo mais, você pode acessar moviearte.com.br, a Movie Arte Cinemas, que está aqui em Nova Prata, infelizmente com suas portas fechadas, mas por um motivo que se faz extremamente necessário. E quem é o nosso outro patrocinador? Temos também a Clínica Magras. Nossa missão é transformar sonhos em realidade. A Clínica Magras está localizada na Rua Flores da Cunha, número 564, na Rua do Supermercado Dia e também logo abaixo do restaurante Dona Cândida. Exato. É só dar uma passadinha lá e conferir todos esses procedimentos e tratamentos que elas estão oferecendo para você, homens e mulheres, pessoal. Magras e magros. 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 O telefone é o 21 21 60 20 para você que quiser entrar em contato antes de dar um pulinho lá, pode bater um fio. Pessoal, por hoje a gente fica por aqui, mas não desconecte da Conecta Mais, porque nós temos a reprise do programa Hora Bolas, que foi ao ar ontem, com uma entrevista bem bacana com o Dr. Guilherme. Eu não vou lembrar de falar que Schossler. É um sobrenome meio complicado. Savares Schossler. Isso. Algo então assim. Fica ligadinho, não se desconecta, porque na sequência, programa Hora Bolas para você. O Algo a Mais fica por aqui, a gente se vê novamente amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui na sua Conecta Mais Web TV, sempre conectando você. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.